Boa noite, boa noite a todos. Que alegria. Primeira semana do ano de 2021. É muito bom estarmos aqui de volta para mais uma tarefa, para continuar cumprindo, com o dever que nos cabe. Enquanto vocês, meus amigos, não chegam, para dar um retorno se o som está bom ou não, vamos fazer, como de hábito, iniciar o nosso estudo com oração. E como hoje eu vou estar abordando alguns trechos de livros do Leon Denis, tem uma oração de Jerônimo de Praga, que é a guia espiritual de Leon Denis, que eu vou estar fazendo para nós. Meu Deus, tu que és grande, tu que és tudo, deixa cair sobre mim, pequenino, sobre mim que existo, porque tu quiseste um raio de tua luz. Faz que, penetrado por teu amor, eu acho bem fácil, e o mal odioso, que, animado do desejo de agradar, meu espírito vença os obstáculos que se opõem ao triunfo da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Faz que em cada companheiro de provas eu veja um irmão, como tu vês um filho em cada um dos seres que emanam de ti e devem para ti retornar. Dá-lhe o amor ao trabalho, que é o dever de todos na terra, e com a ajuda da luz que puseste em minha frente, esclarece-me sobre as imperfeições que atrasam o meu progresso nesta vida e na outra. Que assim seja. Oi, Júlia. Está baixo o som? Deixa eu verificar aqui se posso aumentar. Veja se melhorou um pouquinho, por favor. Você pode me dar um retorno, Júlia? Se melhorou o som, se está melhor. Aguardar um pouquinho, que tem um tempo para chegar até aí. Testando o som. Consegue me ouvir melhor? Bom, enquanto não chega a resposta, vamos dar uma continuidade. Bom, nós estamos estudando o livro de Miramês, Horizontes da Fala. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo 8, que se intitula Por que falamos? Por que será que nós falamos? Bom, ele inicia esse capítulo dizendo o seguinte: a língua tem um lugar de destaque no contexto educativo das criaturas. Contudo, anseia por disciplina para ser um instrumento de Deus na boca humana. Vejam só, a nossa língua precisa de disciplina. Nós precisamos de disciplina para que a nossa língua possa ser um instrumento de Deus na nossa boca. E eu fico me perguntando, será que no nosso dia a dia a gente se coloca nas mãos desse Deus, desse Pai tão bondoso, como instrumentos da vontade dele? Ou será que a gente sempre fica lutando para que ocorra a nossa vontade? Nós devemos aprender a confiar, a ter essa fé, a nos colocar nas mãos de Deus como instrumento dele, para que tudo seja realizado de acordo com a vontade dele. E Miramês continua dizendo que, apesar de invisíveis aos olhos, a língua pode às vezes se assemelhar a perigosas lâminas quando ela desconhece o respeito e o entendimento. Vocês já pensaram que assim, você imaginar a sua língua como essa lâmina afinada, quando a gente não sabe acatar esse respeito e esse entendimento? E para que isso fique claro para a gente, em relação a respeito e entendimento, eu fui buscar no Livro dos Espíritos, a terceira parte, que fala das leis morais, a questão 877, quando Kardec pergunta aos espíritos da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe algumas obrigações especiais, e os espíritos respondem, certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre de acordo com a lei da justiça.
Então, vejam só, para viver em sociedade, um dos primeiros que a gente tem que atender é o respeito. Aí, essa questão do entendimento. Eu achei muito interessante quando eu li essa frase, porque na semana passada, no estudo que a gente faz, né, do nosso grupo lá da reunião, a gente estamos estudando um livro, Pensamento e Vida, e tem um capítulo lá que se intitula Entendimento. É muito interessante. Quem tiver oportunidade, leia e procure trazer para aplicação diária. Mas, resumindo, Emmanuel resume a questão do entendimento para a gente, dizendo que ele vai ser sempre o alicerce desse trabalho renovador, que a criatura, quando está interessada em produzir reflexos mentais que protejam o seu caminho, ela vai usar o entendimento como alicerce. E é nesse sentido que o Emmanuel diz que o entendimento simboliza a fraternidade operante. Então, se a gente usa do entendimento como esta fraternidade operante, vejam que diferença, ajudando o respeito e o entendimento. Nós vamos conseguir fazer muita diferença. Agora, se a nossa língua ela desconhece a questão do respeito e do entendimento, ela pode se assemelhar a essas perigosas lâminas. Quando ela esquece o direito dos outros, ela se transforma em agulhas, anunciando verdadeiros escândalos. É assim que é visualizada a nossa língua. É muito triste pensar nisso. Mas essa mesma língua, quando ela é ordenada pelo Evangelho, ela consegue maravilhas falando, pois foi falando que Jesus anunciou seu ministério divino. O Cristo, gente, ele é o educador cósmico da palavra. Aí Miramês coloca aqui, né, nós, se referindo a ele, somente cooperamos com os de boa vontade, aprendendo igualmente a educar a nossa voz. Então, veja bem, quando nós iniciamos o estudo desse livro, a gente se propôs juntos a nos educarmos na questão da fala, na questão da nossa voz. E Miramês nos coloca que o nosso educador cósmico da palavra, com certeza, é o Cristo. Mas ele está aqui, através desse livro, tentando nos auxiliar, cooperar com aqueles que estão de boa vontade para aprender. E aí, será que cada um de nós trazemos dentro de nós essa boa vontade? Será que realmente nós estamos querendo aprender a educar a nossa voz, a nossa fala? Porque, gente, essa boa vontade que se espera de cada um de nós, ela é um aspecto divino da oração viva, no apostolado do Cristo. Não ficar falando palavras, mas a oração viva, ou seja, a vivência desse evangelho. Então, a gente precisa recordar que essa boa vontade para com todas as criaturas, e para conosco também, é o nosso dever de sempre. Tá? Então, olha só, a boa vontade é o nosso dever. Então, Miramês está aqui para auxiliar a cada um de nós que estamos demonstrando essa boa vontade em aprender a educar a nossa fala. Porque quem entorpece a palavra com assuntos inferiores responde pelas consequências desastrosas nos corações atingidos. Isso quem diz é a autoridade maior em Mateus, no capítulo 12, versículo 36. Jesus diz, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, frívola, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Veja só, nós já falamos, quando a gente estudou o capítulo 6, sobre essas consequências desastrosas, né, que a gente causa no nosso ouvinte, que nós seremos responsáveis por essas consequências. E aqui vem Jesus nos alertando. Eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Ou seja, a nossa própria consciência, somos nós mesmos que vamos estar ajuizando, averiguando, filtrando o que nós fizemos desta faculdade nossa de falar, tá? Então, somos nós que vamos estar respondendo pelos nossos próprios atos. E Miramês continua.
quanto mais as conversações girarem em moldes e cadências elevadas, mais bem-estar produzirão. Então, olha só, em vez de causarmos consequências desastrosas naqueles que nos ouvem, por uma palavra irrefletida, por um tom de voz inadequado, nós podemos usar desses moldes e cadências elevadas. Assim, nós estaremos produzindo bem-estar naqueles que nos ouvem e, lógico, em nós também. Eu procurei andar um pouquinho mais rápido para a gente se deter um pouquinho mais nessas duas frases, nesses dois parágrafos que Miramês traz, que eu fiquei repetindo muito em cima dele. Olha só, inflavreado, destoante, ele desafia no corpo físico, espiritual. E com o tempo, quem fala e ouve com prazer palavras inferiores, terá os órgãos da fala imprestáveis e sem condições de atender à missão da alma. Vamos refletir sobre esse parágrafo primeiro. Bom, se eu tenho prazer, sinto prazer em usar dessas palavras inferiores, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar prejudicando o meu corpo físico, essa matéria que está brilhando no nosso espírito nessa encarnação. Nós estaremos prejudicando não só esse corpo físico, essa matéria aqui carnal, como também o nosso corpo perispiritual. Porque nós sabemos que tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, fica gravado em nosso corpo perispiritual, fica gravado no perispírito. E olha só que interessante, tem esse livro novo do Divaldo, né, que foi lançado agora no dia 30, que se chama No Rumo do Mundo da Regeneração. Logo no início tem um trecho que Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: hábitos mentais perniciosos, conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo geram vibriões e bactérias psíquicas que diminuem as forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. Olha o que Manuel Filomeno está nos dizendo. Que essas conversações vulgares, essas palavras inferiores que a gente faz uso dela, vão estar gerando bactérias psíquicas, que vão diminuir o nosso equilíbrio, tá? Da resistência, né? Ou seja, da nossa imunidade do nosso corpo, e vão favorecer a instalação de doenças. Ou seja, esse corpo físico pode e com certeza deve adoecer quando fazemos uso dessas palavras inferiores. Mas se por isso só não bastasse, Miramês fala aqui que também no nosso corpo espiritual, ou seja, o nosso perispírito fica afetado, tá? Porque a gente sabe, como tem a figurinha embaixo mostrando o chakra laríngeo, esse chakra aqui da garganta, né? A gente sabe que cada centro de força, ele está conjugado aos órgãos do nosso corpo físico. Então, se eu uso de uma forma negativa a minha fala, ela vai estar prejudicando esse meu centro de força, esse chakra laríngeo, tá? E esses centros de força, eles estão a nível perispiritual, é no meu perispírito, ou seja, eu estarei danificando o meu perispírito. E a gente sabe que o nosso perispírito é o móvel, né? Eles dizem que é o móvel, modelo organizador biológico, ou seja, o meu perispírito é ele que vai formar, é ele que vai dar molde ao meu corpo numa próxima encarnação. Então, se o meu perispírito está danificado no seu centro de força, no chakra laríngeo, quando for formar o meu corpo físico para uma próxima reencarnação, ele com certeza vai trazer alguma deficiência. Como diz Miramês ali, os órgãos da fala estarão imprestáveis e sem condições de atender a nossa missão de alma. Mas o que vai acontecer nisso? Não sei, isso é relativo, tá? Não tem como falar, não é pau, pedra. Pode vir desde uma gagueira, uma fonia,
até uma mudez, a gente não sabe. A gente não sabe dizer o que pode acontecer, tá? Mas que fique bem, assim, gravado isso na gente, a importância, né, do uso dessa fala corretamente e do mal que ela pode provocar nesse nosso centro de força. Eu trouxe aqui para gente, né, como se diz, como um acréscimo para a gente aprender um pouquinho. Tem um livro muito interessante que se chama Energia dos Chakras e Autocura. É do Alírio de Cerqueira Filho. Ele vai ali falando sobre cada um dos centros de força. E eu peguei para a gente o chakra laríngeo. Porque o autor nos diz que este chakra laríngeo, ele é o responsável pela aquisição de conhecimento. Ou seja, esse centro de força é responsável pela aquisição de todo o conhecimento na nossa existência e na nossa vida. E ele é fundamental na conquista da sabedoria. Se ele é fundamental na conquista da sabedoria, e a sabedoria nós sabemos que é uma das nossas asas da evolução, que a gente sabe que para evoluir nós precisamos de duas asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. Então, olha só, o chakra laríngeo está intimamente ligado com essa questão da aquisição do conhecimento, que é fundamental para a sabedoria, uma das asas da nossa evolução. E ele tem também como função a comunicação e o exercício da vontade. Quando esse chakra ele está desequilibrado, gente, ele pode estar desequilibrado, assim, muito ativo ou pouco ativo. Quando ele está, vamos dizer assim, em hipoatividade, com escassez de atividade, o que ocorre normalmente nas pessoas que estão com esse centro de força, assim, em escassez? Acontece uma sonegação ao conhecimento. Sabe aquelas pessoas assim, não, eu aprendi isso, você acha que eu vou ensinar para o outro? Vamos pensar no ambiente de trabalho, não, eu conquistei isso aqui, eu que dei duro, ralei para poder conseguir esse conhecimento, por que eu vou ensinar para o outro? Tá? Então é a sonegação de conhecimento. Ou quando ele está muito ativo, desequilibrado de uma forma exacerbada, pode acontecer o abuso do conhecimento. É quando o indivíduo procura utilizá-lo para escravizar ou fanatizar outras pessoas em torno das suas próprias ideias, com o intuito de fazer prevalecer sobre elas a ideia dessa pessoa. Então, para a gente conseguir um equilíbrio desse centro de força, a gente precisa ter uma compreensão da verdade, precisamos ter mais compaixão, aceitação, gratidão, humildade e mansidão. Olha, quantas dicas que o Alírio nos dá para a gente ter o equilíbrio desse centro de força. E sabe essa função que ele diz que é o exercício da vontade? Pois bem, o exercício da vontade é uma consequência direta do autoconhecimento. Quanto mais a pessoa aprofunda o conhecimento de si mesma, percebendo suas limitações, mais ela aumenta a sua vontade de autodomínio e de autotransformação, a fim de se libertar dessas dificuldades e encontrar a sua felicidade. Então, vejam só, eu preciso usar do exercício da minha vontade para conseguir esse autoconhecimento, para estar me libertando dessas limitações, para fazer a transformação que eu necessito em mim. E olha só o que o Miramês continua dizendo no seu texto. Que nos primeiros dias de educação da voz, muitos poderão esmorecer por já estarem acostumados a um ambiente de magnetismo mais ou menos denso. Lembra que a gente já estudou sobre a questão do magnetismo, do nosso campo áurico, desse campo eletromagnético que a gente forma? Imagina esse campo com essas vibrações densas, pelo uso constante dessas palavras inferiores. A gente se acostuma. Tudo é um hábito, questão de hábito. E quando a gente começa a mudar, quando a gente começa a educar a questão da nossa voz, vai mudando esse campo eletromagnético. A sensação é diferente. Então, a gente pode estranhar, tá? E acabar querendo esmorecer nessa tentativa de mudança. Mas olha só, toda mudança com certeza traz inquietações, para depois, com o tempo, se ajustar com maior segurança no seu objetivo. É assim. Qualquer mudança, gente,
traz realmente essas inquietações para cada um de nós. Mas quando a gente se dispõe a fazer algo que é indispensável que acreditemos, e sem fé nada será possível. Então, todas as vezes que a gente se propõe a fazer uma mudança, uma transformação, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter essa fé, pois sem ela nada é possível. Para isso, Miramês nos convida a nos alistarmos na escola do Cristo. Então, vamos nos alistar na escola do Cristo. E diante do que vier para nos esmorecer, vamos lembrar que o dever do cristão é transformar todos os obstáculos em forças vivas para a grande vitória. Isso aqui, eu acho que esse parágrafo não vale só em relação à educação da voz. Eu acho que esse parágrafo ele é riquíssimo para nós usarmos no nosso dia a dia. Porque diante de qualquer coisa, de qualquer fato, qualquer situação na nossa vida que possa nos esmorecer, fazer com que a gente fique desanimado, vamos nos lembrar que é o dever do cristão é transformar esses obstáculos em força viva para a grande vitória. Então é nosso dever transformar esses obstáculos. Eu não posso desanimar, não posso, gente. A gente tem que ter essa força, essa disciplina que ele nos conclama a continuar fazendo essas mudanças necessárias em cada um de nós, tá? Então, vamos juntos trabalhar nesse nosso dever. Mas, Denise, dever do cristão? Sim, isso mesmo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Vem naquele capítulo que fala dos bons espíritos, do homem de bem, tem um trechinho que fala sobre o dever. E fala que o dever é um sentimento. Olha só, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir, porque ele está sempre em antagonismo com as atrações do interesse, do nosso interesse próprio e do coração. Mas, se ele for fielmente observado, o dever do coração, ele eleva o homem. Mas como determinar com exatidão onde começa ele e onde termina esse dever? E o Espírito Lázaro responde assim: o dever, ele principia para cada um de nós exatamente no ponto em que vós ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do seu próximo. E ele acaba no limite que não desejais ninguém transponha também com relação a vós. Aí lembra lá no início do nosso estudo hoje, quando a gente falou do respeito? Pois é, olha só, respeito, entendimento, e agora esse dever. O dever para com o próximo. Eu não vou ameaçar a tranquilidade do próximo. Da mesma forma que eu não quero que a minha também seja ameaçada, tá? Vamos continuando, então, para ver o que Miramês nos traz. Olha só. O ser humano está numa faixa evolutiva que, quanto mais picante, maledicente e luxurioso for o assunto, mais alegria ele sente. Teimando em dizer que lhe serve como terapia. Ah, como que é bom aquela prosa picante, ficar falando do outro. Você viu aquilo? Nossa, você ficou sabendo? Ou das luxúrias das nossas vidas carnais, né? Olha só, o ser humano, assim, ele está tão iludido que ele perde muito tempo debatendo essa zona hipnótica de contradições da verdadeira moral. Então, gente, nós, seres humanos, quando temos esse prazer de estar nesses assuntos picantes, maledicentes, é porque nós estamos iludidos. Pois bem, a pior das ilusões realmente é aquela que nós temos em relação a nós próprios. É a auto-ilusão. E quem nos explica isso assim de uma forma magistral é a Hermance Dufour, no seu livro Reforma Íntima Sem Artigo. Eu gosto muito dos livros dela. E ela vem explicando para ele, para a gente. Ela diz assim, que o iludido, ele pensa muito no mundo, negando sentir o mundo. É um mecanismo natural de defesa diante das dificuldades que encontra em lidar com suas próprias emoções. Então, todas as vezes que eu tenho dificuldade em lidar com as minhas emoções, eu vou negar, eu vou estar me iludindo. Então, eu me escondo atrás de uma imagem que eu crio de mim mesma, eu crio um eu ideal para atenuar esse sofrimento que me causa angústia de ser o que eu sou.
E a criatura, esse ser humano, ele foge de si e fica vivendo em esconderijos psíquicos, pois traz em si um sentimento de inferioridade. Então, para camuflar esse sentimento de inferioridade, eu vou criar um ser, vou idealizar um ser e vou viver dessa ilusão, dessa autoilusão. Então, o iludido ele se movimenta na esfera desse eu idealizado. E é uma forma de se comportar desconectada do seu próprio sentimento. É um discurso sem a vivência daquilo que se fala. O nome mais conhecido desse comportamento, gente, é puritanismo. Nossa, você viu o que o outro está falando? Nossa, mas não podia estar falando daquela forma. Isso aí é pura luxúria. Puritanismo, tá? Então, por isso que Miramias diz aí, olha, que o iludido ele perde muito tempo debatendo todos esses assuntos, né, picantes, ao contrário de estar falando e propagando a verdadeira moral. E a gente só vai vencer, gente, essa autoilusão nos desapegando dessa própria autoimagem falsa que nós fazemos de nós mesmos. E para alcançarmos isso, somente o autoconhecimento nos ajudará. Vejam só, somente o autoconhecimento. Nós não acabamos de falar ali, quando a gente estava falando do centro de força do chakra laríngeo, o exercício da vontade, que a gente precisa deste autoconhecimento para vencer todas aquelas limitações, e aqui também, neste iludido, nessa autoilusão, eu preciso deste autoconhecimento para estar vencendo. Gente, mas como que eu vou conseguir esse autoconhecimento? Eu vou colocar aqui para vocês, porque eu uso na minha evangelização. Eu sempre falo com as crianças aquela técnica do Santo Agostinho, que todos nós espíritos conhecemos. Eu brinco com eles, quando a gente for deitar, colocar a cabecinha lá no travesseiro, vamos revisar o dia que a gente viveu, vamos lembrar das nossas atitudes, daquilo que a gente pensou. E olha, aquilo que incomodar, com certeza é um ponto que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa refletir sobre aquilo e nos propormos no dia seguinte a fazer diferente. Tá? Então, se a gente faz esse exercício de autoconhecimento, como Santo Agostinho, todas as noites, a gente pode estar caminhando para vencer essa autoilusão. Mas o que fazer com essa incrustação mental dessa ordem negativa da consciência? Porque eu vou ficar rodando ali, na mesma coisa. É um hábito pernicioso. Eu vou continuar com aquela vontade de estar falando mal dos outros, de estar falando questões de luxúria e tudo mais. Se isto é um hábito, se está incrustado na minha mente, como que eu faço para me livrar dessa ordem negativa da minha consciência? Gente, a gente nunca vai enganar a nossa consciência, porque ela é o tribunal infalível da verdade em nós. Por isso que quando eu faço esse exercício do Santo Agostinho, toda noite, a consciência, ela grita. Ou, às vezes, ela tenta camuflar. Mas foi sem querer. Mas não tem importância aquilo que foi feito, não, aquilo que foi falado. É sempre assim, a gente tem que estar atento, tá? Então, quando a autoconsciência, munida pela férrea vontade de mudar, ainda nada conseguir, resta apenas uma alternativa: a dor. Gente. A questão da vontade. A vontade, a gente sabe que é uma faculdade soberana da alma. Ela é a força espiritual por excelência. Nós precisamos dessa vontade para estar vencendo essas nossas limitações. Nós conseguimos, nós podemos. O Leon Denis diz no livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que querer é poder, e que o poder da vontade é ilimitado. O homem, quando é consciente de si mesmo, dos seus recursos latentes, ele sente crescer a sua força na razão do seu esforço. Ele sabe que tudo de bom e de bem que ele desejar, mais cedo ou mais tarde há de se realizar, tá? Ou nesta ou em outras existências. Mas ele precisa usar dessa força da vontade. Mas olha só o que Miramias diz. Mesmo quando eu uso dessa vontade, que talvez não é tão forte assim como eu queria, e eu vou ter apenas a dor, ele nos diz que a dor tirará a atenção do enfermo de todos os assuntos indesejados e sutilmente vai trazer a verdadeira reforma,
o coração. Então, gente, através da dor, eu vou conseguir fazer essa reforma. E tem um livro também de Leon Denis, que se chama Depois da Morte, que ele fala que a dor é uma advertência necessária. É um estimulante a essa vontade do homem, pois ela nos obriga a nos concentrarmos para refletir e nos força a domar as nossas paixões. A dor é um caminho de aperfeiçoamento. Só que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de falar que a dor é um caminho de aperfeiçoamento. Com certeza. Só que fica um alerta para a gente. É um alerta que a irmã nos faz nesse mesmo livro que eu falei para vocês, de Reforma Íntima Sem Martírio. Ela fala que o culto à dor tornou-se muito comum nos ambientes espíritas e condicionou-se a ideia de que sofrer é um sinônimo de crescer, de que sofrer é estar resgatando, de estar quitando minhas dívidas. Passou-se então a compreender a dor como uma punição, como um instrumento de libertação, quando na verdade ela explica para a gente que somente a dor que educa é que nos liberta. Esta dor, este sofrimento, eu estou aprendendo com esta dor? Ela está me educando a me mudar, a fazer diferente? Essa dor, sim, me liberta. Porque tem muitas criaturas que têm muito conhecimento, que sofrem intensamente, mas continuam orgulhosas, insensatas, hostis e até mesmo rebeldes. Então, não é a intensidade da dor que vai educar, mas sim o esforço que eu faço em aprender e amenizar essa dor. Ela diz que essa neurotização do espírito em relação à dor, essa questão de virtude, gera um sistema de vida cheio de hábitos e de condutas muito rígidas, e que a gente passa a nos preocupar com aquilo que a gente não pode fazer, sendo que o ideal é a gente procurar nos esforçar naquilo que a gente deve fazer, o que eu devo fazer, o que é o melhor, o que eu posso fazer de diferente, como que eu posso me melhorar. Então, gente, a reforma íntima ela deve ser considerada a melhoria de nós mesmos, e não a anulação de uma parte de nós que a gente acha ruim. Não, vou anular, vou desconsiderar, vou fingir que aquilo ali não existe. Não, tá? Então, essa mudança, olha de novo a mudança. A mudança para melhor, ela não implica em destruir aquilo que a gente foi. Não, mas é dar uma nova direção. É aproveitar de uma forma melhor tudo aquilo que eu conquistei, inclusive os próprios erros. O que eu posso fazer diferente em cima desses erros, tá? Então, é uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Então, para isso, para essa reforma, uns vão gastar mais tempo, outros menos, mas isso não importa. Importa, sim, gente, é o aprimoramento que se opera por hábeis mãos espirituais. Vamos estar, então, fazendo essa reforma gradativamente. E para a gente finalizar esse capítulo, o Miramês diz assim, o título era Por que Falamos? Então ele diz, falamos porque falamos. Porém, se falamos bem, é porque já compreendemos o valor da palavra como uma música universal da vida. É assim que ele finaliza o capítulo. Só que para finalizar o estudo de hoje, eu trouxe um trechinho do livro Depois da Morte de Leon Denis. Ele fala justamente isso. Ele fala assim, olha, vamos buscar o estudo e o recolhimento para a gente evitar essas conversas frívolas, esses assuntos ociosos que acabam nos conduzindo à maledicência. Porque se a gente busca um estudo e recolhimento, a nossa alma vai encontrar novas forças e novas luzes para que a gente possa dizer ao fim de cada dia. Olha só, nós estamos no fim do dia. Vamos dizer com o Leon Denis. O que ele fala que a gente pode dizer no fim de cada dia? Eu fiz hoje uma obra útil? Fiz hoje uma obra útil? Alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo? Eu consegui me superar? Eu assisti e consolei algum necessitado? Eu esclareci meus irmãos? Eu trabalhei de alguma forma para tornar-nos melhores? Eu tenho cumprido o meu dever? Eu acho, gente, que estes questionamentos de Leon Denis vêm fechar, assim, com chave de ouro, esse capítulo de Miramês. Então, a gente vai ficando por aqui.
com esses questionamentos de Leon Denis. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, da Júlia, da Lilian, da Virgínia, da Vita, da Thelma, e de vocês outros que estão aí no Facebook, que eu não consigo ver o nome, a cada um de vocês. E vamos nos propor, como a gente já combinou juntos durante este ano, dar continuidade a esse estudo Horizontes da Fala, que Miramês está nos propondo, como ele disse hoje, para aqueles que são de boa vontade, vamos aprender a educar a nossa fala e aos pouquinhos, gradativamente, fazer essa mudança que precisamos em cada um de nós e trabalharmos para um mundo melhor. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Que tenhamos uma semana iluminada e cheia de oportunidades para a gente fazer a diferença com a nossa voz, com a nossa fala. Obrigada a cada um de vocês. Um beijo e até a próxima segunda-feira.